O autismo é um universo vasto e cheio de nuances, muitas vezes envolto em mitos e incompreensões. Neste documentário, vamos explorar a diferença entre as expectativas que a sociedade tem sobre o autismo e a realidade vivida por quem está no espectro, suas famílias e profissionais da área. Muitas pessoas têm uma visão limitada e estereotipada do que significa ser autista. As expectativas geralmente são baseadas em conceitos errôneos. A crença de que todos os autistas são iguais, que eles não conseguem se comunicar, ou que sempre apresentam habilidades extraordinárias. São apenas alguns exemplos. A realidade, no entanto, é muito mais complexa e rica. Cada autista tem suas próprias habilidades, desafios e formas de se expressar. Não existe uma única maneira de ser autista. Algumas pessoas no espectro enfrentam dificuldades de comunicação, outras são extremamente verbais. Algumas possuem talentos específicos, enquanto outras têm dificuldades em áreas comuns. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas com autismo, o que representa 1% da população. No entanto, alguns estimam que o número de pessoas com autismo no Brasil possa ser ainda maior, chegando a 5 ou mesmo 6 milhões. Mas o que é o autismo? Quais as causas e os sintomas do autismo? Doutora Natália Muriguchi, graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Campos, residência médica em Pediatria pelo Hospital Municipal Jesus, neuropediatra pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora do Ambulatório de Pediatria da Faculdade de Medicina de Campos em 2016 a 2018, curso de extensão em Psiquiatria Infantil pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, neuropediatra do Centro Terapêutico Pedro Machado de São João da Barra. Doutora Natália, diante do quantitativo diagnóstico de pessoas com transtorno do espectro autista, afinal de contas, o que é o autismo? O autismo é um transtorno mental e é importante a gente frisar que não é uma doença e é caracterizada por déficit na interação social, por déficit na comunicação, interesses e comportamentos restritos e repetitivos. E quais as causas do autismo? O que a gente sabe atualmente é que a causa do autismo é multifatorial e engloba fatores genéticos e fatores ambientais. É importante a gente lembrar que atualmente a gente tem uma sobrevida maior em relação a crianças prematuras, a outras afecções que acometem o sistema nervoso central. E nesse caso, se a gente tem um cérebro em sofrimento em algum momento da vida, isso é um fator de risco para o desenvolvimento de autismo. Doutora Natália, quais os sintomas do autismo? Entre os sintomas do autismo, a gente precisa ter um déficit na interação social. Não tem como a gente ter um diagnóstico de autismo se não houver um prejuízo na interação social. Uma dificuldade tanto iniciar quanto manter os diálogos, uma dificuldade com as narrativas, os interesses e comportamentos restritos. Muitas vezes a gente observa que aquela criança tem interesse por objetos que não são habituais de uma criança, uma dificuldade no brincar simbólico, é uma criança que usa o carrinho, por exemplo, como um objeto e não como carrinho, dando função, levando para passear. Além disso, a gente tem alterações sensoriais. Então, há uma dificuldade, no processamento sensorial. Então, o cérebro daquela criança ou daquele indivíduo interpreta as sensações ou para mais ou para menos. É observado uma hipersensibilidade, muitas vezes, a barulho, uma hipersensibilidade ao toque. Por isso que muitas crianças têm uma dificuldade muito grande em cortar o cabelo. Além disso, pode haver uma hipossensibilidade à dor. Então, algumas pessoas se manifestam após um trauma com menos sensibilidade do que deveria. Além de seletividade alimentar, são pessoas com restrições alimentares, até
pela associação com a alteração sensorial. Além disso, a gente pode observar comportamento de girar objetos ou de girar ao próprio eixo, os movimentos estereotipados, que são os movimentos de flapping, como o bater palma, um titubeio de tronco. E é importante a gente saber que nesse momento a criança muitas vezes realiza esses movimentos como uma forma de autorregulação. Isso não gera um prejuízo para essas crianças. Doutora Natália, quais são as indicações para o uso de medicação em crianças com transtorno do espectro autista? E como é decidido o momento ideal para introduzir o tratamento? É importante a gente lembrar que o tratamento do autismo ele é baseado no acompanhamento multidisciplinar, de acordo com as características de cada criança. Esse é o nosso padrão ouro. As medicações elas são utilizadas não para tratar o autismo, e sim as comorbidades, as situações que aparecem junto com o autismo. Entre as principais comorbidades, a gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que aparece associado ao autismo em cerca de 74%, os distúrbios de sono, a epilepsia, que também é mais frequente no quadro de autismo, a ansiedade, a irritabilidade e a agressividade. A gente pensa no tratamento medicamentoso associado ao acompanhamento multidisciplinar, quando somente com as estratégias, quando o acompanhamento multidisciplinar, ela não consegue ajudar aquela criança naqueles comportamentos que a gente gostaria. A indicação é feita de forma individual, para ajudar aquele indivíduo até durante as terapias. Por exemplo, se eu tenho uma criança com irritabilidade em acompanhamento com a psicologia, quando eu não consigo conduzir a terapia para que aquela criança tenha benefício, eu penso no tratamento medicamentoso. Mas a gente trata as comorbidades e não o autismo em si. E essa decisão é muito individualizada, de acordo com o que essa criança está fazendo de acompanhamento multidisciplinar, como aquela criança está sendo abordada dentro de casa, dentro da escola, até para a gente poder ter os benefícios que a gente quer com a medicação. Todas as medicações, elas têm benefícios e elas têm malefícios, e a gente coloca como se fosse uma balança para ver o que é a prioridade naquele momento. A medicação, os benefícios da medicação, eles precisam superar os riscos que elas podem ter. Quais são os principais sinais de transtorno do espectro autista que os pais e pediatras devem estar atentos nos primeiros anos de vida? E como a identificação precoce pode impactar? Essa pergunta é muito importante, porque a maioria dos pacientes chega para a gente por conta de um atraso na linguagem. Só que a criança, ela apresenta sinais de comunicação muito antes da linguagem. São crianças que, às vezes, quando estão sendo amamentadas, não olham muito para as mães. São crianças que não atendem pelo nome. São crianças que têm uma dificuldade em imitar, em apontar, dificuldade na brincadeira simbólica. A comunicação, é importante que a gente saiba que ela vem antes da linguagem, das palavras. Antes das crianças falarem, elas já se comunicam pelo olhar, pelo apontar, uma vez que elas compartilham com os pais algo do seu interesse, que elas atendem quando elas são chamadas pelo nome, que elas identificam que você chorando, você está triste, de repente te dê um abraço. Então são sinais que a gente pode ver antes de 1 ano de idade. Não precisa esperar a linguagem, as palavras, para que isso acenda um alerta nos pais e nos pediatras. E uma vez identificados esses sinais, independente de diagnóstico, é importante que a gente faça uma estimulação precoce. E isso é importante porque nos primeiros 3 anos de vida da criança é o período de maior plasticidade cerebral. É quando o cérebro mais aprende. Então é o período que a gente tem que estimular mais aquela criança, que ela vai ter mais benefícios de superar suas dificuldades. E não é que em outros momentos da vida não ocorra a neuroplasticidade, o indivíduo segue com a capacidade de aprender, mas nesses primeiros anos ela ocorre de forma mais intensa. Por isso há a necessidade de diagnóstico precoce. Doutora Natália, de mãe para doutora, o meu filho vai ter uma vida normal, independente quando jovem ou adulto? O autismo é importante a gente saber que não existe cura.
mas o que a gente observa e que alguns estudos pontuam é que 15% das crianças que recebem um diagnóstico e a intervenção precoce, quando crescem, podem não mais apresentar alguns sintomas. Além disso, é importante a gente saber que alguns sintomas, eles são mais manifestados dependendo do ambiente e da demanda que aquele indivíduo tem naquele momento. Outro ponto que a gente deve considerar é o nível de suporte, que envolve tanto a comunicação quanto as atividades de vida diária, a capacidade daquele indivíduo ter autonomia e ter a vida dele. Mas é o que eu acho que as mães precisam levar em consideração, que a gente entendendo como que o cérebro daquela pessoa funciona, como que funciona o transtorno, a gente tem possibilidade de garantir estratégias, de garantir terapias, para que caso haja alguma dificuldade, a gente possa ser trabalhada. Na sua visão, a realidade e a expectativa no transtorno do espectro autista? Na nossa realidade, a gente vê cada vez maior o número de pessoas com transtorno do espectro autista, em parte porque a gente está conhecendo mais, a gente está estudando mais, então a gente tem possibilidade de fazer mais diagnósticos. Além disso, muitas dessas pessoas ainda não têm um acompanhamento multidisciplinar, o tratamento que a gente gostaria de propor ainda é uma realidade muito pobre do que a gente tem a oferecer, e enquanto médica, mas também enquanto mãe, me colocando no lugar de várias mães que eu vejo que correm tanto atrás dos seus filhos, a minha expectativa e o que eu gostaria para o futuro é que essas crianças chegassem cada vez mais cedo para a gente ter possibilidade de propor um tratamento cada vez mais eficaz, e que a gente tenha a possibilidade de todas as nossas crianças que passam por mim tenham possibilidade de chegar a algum atendimento, tenham possibilidade de fazer os exames que eu gostaria de prescrever. Ainda é uma realidade muito dura, tanto para as crianças, tanto para aquela família e até para a gente que quer ajudar, que se coloca no lugar do outro e muitas vezes a gente não consegue. Doutora Natália, muito obrigada pela sua disponibilidade de nos atender com essa entrevista maravilhosa no nosso documentário. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Eu acho que aqui a gente está para isso, para disseminar informação, para que essa informação chegue a pessoas cada vez mais distantes, para que essas crianças tenham possibilidade de ter um acesso melhor tanto ao tratamento quanto aos médios, que a gente possa melhorar a vida de cada um deles. Em São João da Barra tem o Centro Terapêutico Pedro Machado, com menos de 6 meses de funcionamento, sob a coordenação geral da neuropsicopedagoga Rosa Trindade e a gerência administrativa de Carliane. O Centro Terapêutico Pedro Machado atende atualmente 321 usuários, em mais de 700 sessões terapêuticas semanais, nas seguintes especialidades: psicologia, psicopedagogia, fisioterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade, nutrição e neuropsicopedagogia. O equipamento, que é totalmente mantido pela Prefeitura Municipal de São João da Barra, conta também com 3 assistentes sociais e 2 neuropediatras. De maio a agosto deste ano, terceiro quadrimestre de 2024, foram realizados 9.272 atendimentos. O público-alvo do Centro Terapêutico Pedro Machado são crianças, adolescentes e adultos, com diagnóstico e investigação de transtorno do espectro autista, TOD ou TDAH e suas comorbidades. Atualmente, o transtorno mais prevalente no Centro Terapêutico Pedro Machado é o transtorno do espectro autista, que responde por mais de 60% dos casos. Devido à intensa demanda por vaga, o centro já opera no limite da sua capacidade de atendimento. Para diminuir a fila de espera, o Centro Terapêutico Pedro Machado tem encaminhado parte dos casos triados para atendimento de fonoaudiologia e psicologia em clínica consorciada no município. O Centro Terapêutico funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas. Está localizado na Rua Gledes Teixeira, número 98, no bairro Água Santa, em São João da Barra. Neste documentário, Expectativa e Realidade no Transtorno do Espectro Autista, convidamos Rosa Trindade, neuropsicopedagoga, pós-graduada em Transtorno do Espectro Autista, ABA e Psicomotricidade.
certificação internacional em PCM, Sistema Profissional de Gerenciamento de Crises Comportamentais, coordenadora geral do Centro Terapêutico Pedro Machado de São João da Barra. Rosa, você como neuropsicopedagoga especializada em autismo, o que você pode nos dizer sobre as causas do transtorno do espectro autista? Então, Damária, quanto às causas do autismo, a gente chama de etiopatogenia ou etiologia, são causas multifatoriais. O que isso significa? Significa que há uma conjugação de fatores. Fatores genéticos, fatores ambientais e fatores biológicos ou neurodesenvolvimentais. Os fatores genéticos, eles se subdividem entre a genética herdada, nós sabemos, a ciência já colocou que a herdabilidade no autismo é acima de 80%. Temos também a genética não herdada, a chamada mutação somática, mutação espontânea ou mutação de novo, que responde em torno de 18%. E além disso, nós temos as variantes raras, que são genes que já têm uma associação mais direta com o transtorno do espectro autista. Por exemplo, o SHANK3, que é o gene responsável pela síndrome de Phelan-McDermid, temos o MECP2, responsável pela síndrome de Rett, temos o FMR1, do X frágil, temos o FOXP1, temos uma série de outros genes associados ao transtorno do espectro autista. E além dessas questões genéticas, das mutações gênicas, e cromossômicas de novo e as mutações raras, nós temos as variantes, os fatores ambientais. Mas são fatores ambientais não deste ambiente físico em que nós estamos aqui, é o ambiente intrauterino, ou seja, durante a gestação. E que fatores seriam esses? Um dos principais fatores é o uso de uma substância pela gestante chamada de ácido valproico. O ácido valproico, ele é um medicamento antiepilético que algumas mães grávidas, que têm o transtorno afetivo do humor bipolar, a chamada bipolaridade, são prescritas para essas gestantes e elas tomando essa medicação, que é o ácido valproico, há chances muito grandes de a criança nascer autista. E outras questões ambientais também, parto prematuro, O bebê abaixo de 31 semanas já é considerado alto risco de desenvolvimento do transtorno, pelo menos o fator associativo ao desenvolvimento do transtorno do TEA. Crianças que nascem com peso abaixo de 2,5 kg também, que é o baixo peso ao nascer, é uma série de fatores. E temos também os fatores relacionados à biologia, que são as anomalias cerebrais, as malformações cerebrais que afetam tanto a estrutura quanto o funcionamento de algumas áreas muito importantes do encéfalo, do cérebro. E além disso, quando a mãe tem alguma infecção durante a gestação, nós também sabemos que há um risco aumentado, porque essa mãe ela produz anticorpos e alguns desses anticorpos produzidos podem afetar o cérebro do bebê que ainda está em desenvolvimento. Então essas são algumas. Ainda tem a questão da idade avançada, tanto da mãe quanto do pai. Aliás, é uma curiosidade, Damária, que eu deixo para você. Outro dia eu respondi uma pergunta sobre a idade e quando eu falei que a idade do pai é mais importante, a ciência descobriu que é mais relevante para o risco do que a idade da mãe, e eu fui explicar o motivo. É porque nós mulheres nascemos com os nossos óvulos todos já. A gente não produz mais ao longo da vida, é um número fixo. E já os homens, eles produzem o espermatozoide durante toda a vida. Então essa espermatogênese pode gerar um material genético de baixa qualidade na idade acima de, uns falam 34, 35, outros acima de 40 anos. Isso ainda não está totalmente definido, mas é uma conjugação de fatores. Rosa, quais são os benefícios mais significativos da intervenção precoce no transtorno do espectro autista? Então, Damária, sobre intervenção precoce, nós temos múltiplos benefícios associados. Só temos benefícios, aliás. Quando você intervém no neurodesenvolvimento, o chamado neurodesenvolvimento, para a intervenção ser realmente precoce, ela precisa acontecer antes dos 3 anos de idade, porque de 0 a 36 meses é o chamado período do neurodesenvolvimento. E o que
acontece se a criança tem uma intervenção nesse período ou até mesmo estendendo um pouquinho lá, chegando à primeira infância? Por quê? De 0 a 3 é a primeiríssima infância, é o período em que o cérebro é mais plástico. Mas de 3 a 6 também há uma plasticidade imensa, né, na estrutura cerebral. O que acontece? O cérebro nesse período ele é mais moldável, mais adaptável, ele responde melhor, é mais responsivo tanto às próprias experiências da pessoa quanto aos estímulos que ela recebe. Então, se a intervenção ocorre nessa fase inicial da vida, as chances de o prognóstico, ou seja, de a previsão de encaminhamento terapêutico, de os ganhos serem maior, é muito grande. Então, nós temos ganhos nas funções comunicativas, tanto verbais quanto não verbais, né? Que a gente sabe que faz parte do coração do autismo, chamado core do autismo, essa questão comunicativa. Nós temos ganhos na redução dos chamados comportamentos problemas ou comportamentos interferentes. Nós temos ganhos na vida escolar, porque a criança que sofre, que passa pela intervenção precoce, que tem essa oportunidade, ela vai desenvolver primeiro mais o chamado comportamento de aluno, que envolve controle inibitório, que envolve conseguir permanecer sentado, prestar atenção no professor. São múltiplos os benefícios da intervenção precoce, inclusive para a própria família, não só para a criança, para a família, porque enquanto a família está buscando o tratamento para essa criança, ela também está se empoderando pelo conhecimento, está aprendendo mais sobre o autismo, está se capacitando, está deixando de estar isolada e está tendo pertencimento a um grupo social. Então, nós, se pudermos recomendar algo, ainda antes de o diagnóstico ser fechado, não precisa fechar o diagnóstico para começar a intervenção. Você tem desconfiança, você ainda está num processo investigativo, se tiver oportunidade, inicia a terapia, porque você só vai ter ganho no curto, no médio e no longo prazos com essa atitude. Como uma mãe pode saber a diferença entre uma crise e uma birra? Pois é, Damária, essa pergunta, acredito que a resposta vai contribuir com muitas famílias, porque não é uma tarefa fácil distinguir uma crise, colapso, meltdown, de uma birra. Primeiro, nós precisamos deixar bem claro, todas as crianças, sejam elas neurotípicas, neuroatípicas, neurodivergentes, bem pequenininhas, um pouquinho maiores, todas as crianças fazem birra em algum momento. A birra, ela tem uma intencionalidade e é aí que ela se difere da crise. Por quê? Na birra, a criança está sempre buscando atingir um alvo. Ela é uma estratégia que a criança usa para conseguir um brinquedo, para conseguir o doce, para conseguir fugir do que a mãe está pedindo para ela fazer, para conseguir fugir da demanda do terapeuta. Ela tem sempre um objetivo. E já a crise, ela é algo inesperado. Ela ocorre por um gatilho. Esse gatilho pode estar fora da criança, no ambiente, e pode estar dentro da criança, ou seja, no que ela está sentindo. Muitas vezes a crise ela é uma resposta do organismo a esse excesso de demandas, tanto demandas sensoriais, a gente fala do auditivo, do visual, do olfativo, gustativo, enfim, dos nossos sentidos humanos, quanto também ela pode ser eliciada, provocada por uma questão emocional, por uma questão cognitiva ou pelo excesso de demandas. Então, a crise sempre tem um motivo, um gatilho. E já a birra, a intenção da criança é o que prevalece. Na crise, a criança não tem controle sobre si mesma. Ela é refém do que ela está sentindo e não consegue controlar. Já na birra, a criança tanto tem o controle das ações dela, quanto ela tenta controlar a mãe, o irmão mais velho, o adulto que estiver, para que cedam às vontades dela. Então, Damária, uma outra coisa que eu gostaria de pontuar para vocês é que a gente precisa observar quanto também a intensidade da crise e da birra, a diferença. A birra, geralmente, ela acontece, como eu já falei, porque a criança quer alguma coisa, mas é algo que passa. Ela teve acesso ao que ela quer, acabou a birra, desligou, ela sorri para você no minuto seguinte.
Na crise isso não acontece. A crise, ela dá sinais de que vai acontecer. A ansiedade aumenta, a criança, se tiver estereotipia, aumenta a estereotipia também. Se tiver uma tendência a isolamento, se isola mais. Então ela dá sinais. E quando ela passa, ela é tão intensa que a criança fica muito cansada, a criança fica exausta depois de uma crise, ou a criança fica, se tiver já uma função cognitiva preservada, ela sente vergonha, ela fica totalmente desorganizada depois de uma crise, porque é extenuante. Na birra, não. Ela fez aquele comportamento, jogou algo para cima, chorou, conseguiu, ela sorri e ainda agradece com um sorriso a quem deu para ela o que ela queria. Uma outra situação, Damária, que nós precisamos prestar bastante atenção, que nos ajuda a diferenciar a birra do colapso, é a resposta à intervenção. Durante uma crise, não adianta você tentar negociar nada com seu filho. Não adianta você prometer parquinho, você prometer brinquedo. Se ele estiver no meio de uma crise verdadeira, de um meltdown mesmo, se não for uma birra, ele não vai te ouvir, ou te ouvindo não vai processar o que você está falando, porque essa região do cérebro, que a gente chama de CPF, córtex pré-frontal, ele fica inoperante nesse momento. A criança não consegue discernir o que o pai fala, a negociação, eu vou te fazer isso, não adianta negociar. Então qual é o melhor comportamento da mãe quando o filho entra em crise? Estar ali para protegê-lo, não deixar que ele bata a cabeça no chão, não deixar que ele se machuque ou que ele machuque outra pessoa. É estar presente, mas é uma presença que está aguardando a crise seguir o seu curso natural e passar. Uma hora vai passar. Na birra, passa rápido. Na crise, às vezes uma crise, um colapso, ele demora horas, dias ou até semanas para passar. Então, por aí nós já temos vários sinais para conseguirmos diferenciar uma birra, o que significa que a criança que faz o colapso, a criança autista, também pode fazer a birra em alguns momentos, porque antes de ela ser uma criança autista, ela é uma criança. Quais adaptações ambientais em casa, na escola ou na comunidade você considera mais eficazes para melhorar a qualidade de vida das pessoas autistas? Quantas adaptações, Damária? Nós temos muitas possibilidades, sempre pensando na qualidade de vida, no conforto sensorial principalmente. A pessoa autista, não sempre, mas na ampla maioria dos casos, tem dificuldade sensorial. Ou ela tem uma hiperacusia, que é uma sensibilidade imensa ao som, e aí se você tem fogos de artifício, se você tem cano de descarga de motocicleta livre, é uma agressão sonora que essa pessoa passa, que só quem tem sabe a dor que é. Então assim, muitas coisas sensoriais, a família, a escola, a comunidade pode ajudar a pessoa com autismo. Quanto às adaptações propriamente ditas, a pessoa autista ela é muito visual. Não todos, mas a ampla maioria tem uma facilidade na questão dos detalhes. Ela às vezes não tem a percepção do todo. A gente chama isso também de coerência central. Ela tem falha nesse olhar para o todo, nessa coerência central, mas ela tem uma facilidade em observar os detalhes e ela precisa de um suporte visual. E aí entra a adaptação visual. Sempre que possível, criar rotinas visuais em casa, na escola, a própria cidade, a própria comunidade, usar uma sinalização mais clara, mais objetiva. Uma adaptação para a pessoa autista é, por exemplo, na linguagem, a gente chama isso de acessibilidade comunicativa. É você falar mais objetivamente o que você quer falar. Você não enrolar para falar, você não usar muito adjetivo, você ir direto, falar o que você quer na voz ativa. Um exemplo, não falar assim, filho, esse brinquedo precisa ser guardado. Você nunca vai falar isso para uma pessoa com autismo, porque você jogou a frase na voz passiva, você complicou a fala. Você precisa dizer, por exemplo, filho, guarde o brinquedo. Um verbo de ação e a ação que precisa ser feita sem muito
adjetivo, sempre usando muita repetição, que a pessoa autista se beneficia muito da repetição, ajuda na organização. Uma outra adequação seria etiquetar as coisas, porque a pessoa autista tem muita dificuldade, e aí a pessoa com TDAH também tem, de se organizar, essa organização. Então, se a mamãe coloca etiqueta nas coisas, se na escola a professora prepara o caderno, separa com etiquetas coloridas, todas essas pistas visuais, elas ajudam a pessoa no transtorno do espectro autista. E mais, os cantos de calma. Não precisa muito para fazer um canto de calma. Numa clínica, numa escola, dentro de casa. O que seria isso? Para que serve isso, Rosa? Isso é um refúgio sensorial. Num momento de sobrecarga, onde as luzes estejam muito fortes, onde o som esteja muito alto, onde haja algum cheiro no ambiente, para quem tem, né, hiperosmia, que é essa sensibilidade no olfato, ter um lugarzinho aconchegante, com meia luz, com cores neutras, com algo para amortecer o barulho. Um exemplo, a escola. A escola pode fazer o seguinte: combinar com o pai, com a mãe da pessoa autista, se for o caso, lembrando aqui que não existe uma medida da Mária de tamanho único, é no caso a caso, é na análise funcional do comportamento, mas uma medida que pode ajudar é combinar com uma mãe atípica para ela entrar com seu filho minutos depois que a turma estiver entrado e sair minutos antes, não horas, né? Minutinhos, para a criança não pegar todo aquele ruído, aquela movimentação e arrasto de cadeira e carteira da entrada, da saída. Outra coisa que uma escola pode fazer é substituir. Hoje em dia, muitos lugares já substituem o sinal sonoro, aquele alarme, né, aquela sirene que incomoda, por trechos musicais, porque aí você não agride, né, a audição dessa criança que tem essa sensibilidade. E aos pés de mesas e cadeiras, colocar bolinhas de tênis ou então pedacinhos de feltro que vende a cartelinha já, né, nessas lojinhas. Tudo isso ajuda a amortecer o impacto do arrasto dos móveis e ajuda a criança a não, de repente, suscitar, não ser gatilho para uma crise comportamental. Então, adaptações, na verdade, elas não são, na sua maioria, caras. Elas são muito dependentes da atitude inclusiva das pessoas. Rosa, como você vê o papel da família no processo de intervenção, desenvolvimento de uma pessoa autista? Então, Damária, o papel da família é um papel central. A família, na verdade, ela é a grande protagonista, ela precisa ser a grande protagonista, a grande articuladora do tratamento, da busca, primeiramente, da busca pelo diagnóstico e do engajamento no tratamento, né? É a família que vai prover os cuidados fundamentais, é a família que vai ser a fonte de afeto, de aceitação incondicional. É a família, eu costumo dizer que a família, especialmente as mães, né, são as maiores especialistas no autismo do próprio filho. Porque nós não temos o autismo, nós temos os autismos. Cada autismo é diferente do outro. Cada pessoa autista, assim como as pessoas não autistas, são diferentes umas das outras. E a família é aquela que vai dar os detalhes para o terapeuta, é aquela que vai chegar à escola e dizer: olha, o terapeuta do meu filho disse que se usar a comunicação aumentativa alternativa, ele consegue entender melhor e se expressar melhor, né? Olha, o terapeuta deu a sugestão de colocar etiquetas coloridas nas coisas para facilitar a identificação. Então a família é essa ponte, ela funciona como uma ponte que leva e traz as informações do seio familiar para a escola, para a clínica, né? E mais, a família, por exemplo, é quem vai definir os horários. Por exemplo, uma mãe que sabe que o filho dorme mal, que ele não rende bem pela manhã, vai procurar matriculá-lo não no turno matutino, mas tentar no turno vespertino. E só quem tem essa informação é a família. Então a família que corre atrás, a família que busca aprender mais, a família que assume as suas responsabilidades frente a esse tratamento e mais também é a família que vai buscar pelos direitos, né, dessas crianças. Nós sabemos que desde 2012, da Lei 12.764/2012, a chamada Lei Berenice Viana, a pessoa autista ela é, para fins legais, pessoa com deficiência. Mas, Rosa, o autismo é uma deficiência? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas para fins legais, sim, ele é considerado uma deficiência. Então, os pais da pessoa autista precisam saber, precisam ter acesso à informação, se empoderar pelo conhecimento para ir buscar tudo o que seu filho tem direito,
para garantir a melhora da sua qualidade de vida. Rosa, na sua concepção, existe sair do espectro? Que pergunta complexa, Damares. Se existe ou não sair do espectro? Uma excelente pergunta, uma pergunta que ainda não tem uma resposta fechada, mas existem correntes, vertentes dentro da neurologia, da psiquiatria, da ciência, defendendo posições diferentes. Eu vou falar da minha perspectiva e das minhas referências dentro da área dos transtornos do neurodesenvolvimento. Eu vou falar que na minha concepção não existe deixar de ser autista, mas sair do espectro, de acordo com o que é postulado pelo DSM-5, acredito que sim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se aquela criança foi identificado o autismo nela muito cedo e ela teve acesso a uma intervenção precoce íntegra, de qualidade, com intensidade, a frequência, ela pode deixar de manifestar os sinais clássicos, os sintomas, do autismo. Então, se ela for avaliada por um outro profissional, ela não vai fechar os critérios estabelecidos no DSM-5. Então, o diagnóstico ela não receberia, mas aí eu te pergunto, essa pessoa deixaria de ser autista porque ela não tem mais o diagnóstico? Não, o autismo ele é neurodesenvolvimental, é como um cérebro percebe, processa, armazena, recupera e utiliza as informações. Então eu penso que, como por ser do neurodesenvolvimento, se você é autista, você vai ser sempre autista. Você pode ser 100% funcional, mas é uma funcionalidade atípica, é uma funcionalidade, na minha opinião, diferente do modo padrão como funcionam os cérebros neurotípicos. Então, eu penso também que a gente não deve ficar tão preso à questão de sair ou não do espectro, porque a gente entra numa questão muito complexa e uma questão que não é bacana, que é aquela ideia ilusória de cura, como se o autismo fosse doença. O autismo não é uma doença, o autismo é uma identidade, é uma representação da neurodiversidade. Então, seria uma forma também de negar o que a pessoa é. Eu prefiro dizer que sim, a pessoa deixa de fechar critérios diagnósticos, mas não, ela não deixa de ter um funcionamento que é característico das pessoas no transtorno do espectro autista. Rosa, além de você ser especialista ao transtorno do espectro autista e também diagnosticada, hoje você está à frente de uma instituição. Como é que lidar com essas pessoas com autismo e com a família típica também? Então, Damária, eu penso que há uma diferença entre você falar sobre algo e você falar de algo. Quando você fala sobre, você fala de fora, da sua perspectiva. Quando você fala de, você fala de dentro. E em relação ao transtorno do espectro autista, eu falo de dentro, por ser uma pessoa com o diagnóstico de autismo. E estar hoje à frente, como você falou, de uma instituição voltada ao autismo, ao TDAH, TOD, os transtornos, é uma experiência desafiadora, é uma oportunidade única, onde eu consigo me comunicar com as pessoas com um lugar de fala muito interessante. Eu sei exatamente o que elas passam, porque eu passei. Não vou dizer que eu passei igual e que ninguém vai passar igual ao que eu passei, mas a gente passa próximo, a gente está numa mesma faixa, que é um transtorno espectral, Então hoje eu sento para conversar, para atender, para ouvir, eu tenho condições de oferecer uma escuta sensível, uma escuta ativa qualificada. Quando a mãe me relata, por exemplo, que a criança se mexe muito para dormir, eu me vejo criança e a minha mãe sofrendo comigo com essas mioclonias do sono que eu tinha, Essa coisa de se mexer, de a coberta amanhecer de um lado, o travesseiro do outro. E aí a gente consegue falar uma mesma linguagem. Quando uma mãe, um pai chega falando que não sabe o que fazer para a criança se alimentar, que não come isso, não come aquilo, eu me vejo lá com 6, 7 anos, a dificuldade que eu tinha dentro de casa, tendo tudo que meu pai sempre plantou, Tendo todos os legumes à mão e não comendo nada, não conseguia comer nada. E eu deixo as pessoas um pouco mais tranquilas porque eu explico, olha, a seletividade alimentar, ela não é um quadro estático, não. Aquilo que seu filho não come hoje, ele pode comer amanhã. E o que ele come hoje, ele pode deixar de comer, é dinâmico, sabe? Vai e volta. Eu mesma passo por ciclos em que eu não como determinados grupos alimentares por muito tempo.
depois eu volto a comer aquilo que eu recusava. Então, assim, eu tenho como falar para as pessoas com uma veia mais empática. Está sendo muito gratificante acompanhar o dia a dia das terapias. Eu adentro algumas sessões, eu vejo a evolução das crianças. Muitas chegam ainda, né, muito, como é que eu vou te dizer, estranhando o ambiente, porque no autismo a gente precisa de uma coisa chamada previsibilidade. Para eu entrar aqui hoje, dar essa entrevista para você, é bem mais fácil para mim se eu tiver a oportunidade antes de visitar o local, porque quando eu entrar aqui para gravar, eu vou saber o que esperar. A mesma coisa é a criança numa sessão de terapia. Os primeiros dias para a criança são os mais difíceis, na escola, nas sessões, porque é tudo muito novo, gera esse estranhamento. A criança, muitas vezes autista, ela tem um script mental muito rígido. O que significa isso? As coisas precisam seguir o roteiro que está dentro da cabecinha dela. Se a mamãe vai levá-la para terapia num horário diferente, ou se leva de carro e naquele dia foi de motocicleta ou de bicicleta, ali já pode ser um gatilho para uma crise, porque ela está esperando uma coisa de você e você deu outra. Então é isso, Damares, essa oportunidade de deixar as famílias terem um pouco mais de acolhimento, de entenderem que não estão sozinhas, que não são as únicas que passam por aquilo. E quando a gente atravessa um período difícil sozinho, é tudo muito mais difícil. Mas se a gente tem ajuda especializada, rede de apoio, pessoas que já passaram por aquilo que meu filho ainda vai enfrentar e vão dizer para mim assim, olha, hoje eu estou aqui, eu consigo dirigir uma instituição, eu fiz 3 graduações, eu fiz tantas pós-graduações, eu consigo levar tudo muito bem. Não vou dizer para você que é sem custo, porque não é. O que você faz com naturalidade no meio social, você pode acreditar que eu faço também, só que com muito esforço. O que para você é prazeroso muitas vezes ir a uma festa, dialogar, para uma pessoa autista, ela até faz se ela tiver um bom cognitivo, mas ela faz na base do masking, na base de tentar esconder um pouco as suas características por vergonha, porque a sociedade ainda fala muito que todo mundo é muito inclusivo, que viva a neurodiversidade, mas você como mãe atípica e tantas outras sabem que às vezes um olhar atravessado no mercadinho, né? Um ambiente que você vá, que você sente que o seu filho ele não é convidado ou que ele não é acolhido, isso machuca e isso dói. Então a gente está num lugar onde a gente pode falar de igual para igual e validar porque já viveu aquilo. Eu coloco isso como uma experiência maravilhosa e que eu só tenho a Deus a agradecer e espero poder marcar as vidas que passarem por mim no meu espaço de trabalho. Rosa, eu quero agradecer a sua disponibilidade e compartilhar o seu conhecimento para tantas outras pessoas que estarão assistindo esse documentário. Muito obrigada e prazer, Deus te abençoe. Damária. Nós estamos aqui com uma mãe atípica, a Kelly, a mãe de Videl. Muito obrigada, Kelly, por conceder essa entrevista. Eu que agradeço. E a primeira pergunta, qual o diagnóstico de Videl? Videl, ela tem hidrocefalia valvulada desde os 5 meses de idade. Ela tem má formação do corpo caloso, que também eu fui descobrir depois que ela nasceu, né? É uma formação já da gestação. Até os 6 anos de idade. Dos 6 anos até hoje, né, que ela tem 12, né, ela veio o diagnóstico do autismo secundário, primeiramente, nos 2 primeiros anos. Porque até então era tudo muito novo, ainda é tudo muito novo, mas era tudo mais novo ainda, vamos dizer assim. E hoje ela já tem um laudo fechado de autismo nível 3. Como é o dia a dia de vocês? Ela passa por tratamento? Quais as terapias? Videl, sim, ela faz terapia toda segunda, terça e quarta. Ela faz neuropsicopedagoga, psicopedagogia, fisioterapia, ecoterapia. Hoje as terapias dela são essas. E hoje ela estuda? Hoje não. Ela é matriculada na rede. O laudo dela é para poder ela ter o ensino domiciliar. Só que esse ano a professora ainda não se apresentou, vamos
dizer assim. No caso, as professoras vão, no caso, em casa para poder ensiná-la. Sim, é uma professora. Até o ano passado foi assim, uma professora. A rede tem uma professora de ensino domiciliar que vai na casa dos assistidos, né, dos alunos, uma vez por semana. E como é a sua rede de apoio, parte financeira, seu trabalho, a sua vida, não a de Videl, nesse momento a sua? Como é que é o dia a dia da mãe Kelly? Falar da minha vida é até assim estranho eu estar falando e ouvindo a minha voz, porque eu não tenho a minha vida é a vida dela. Eu deixei o meu trabalho quando ela nasceu para tomar conta dela, porque o dinheiro não valeria a pena pagar uma pessoa para tomar conta da minha filha, não ia tomar conta direito e eu não ia viver junto com ela, ia estar sempre trabalhando. Então eu abdiquei do meu trabalho e hoje ela tem o benefício dela, que é hoje que nos sustenta, é o benefício dela, o Loas. E nós não somos uma única pessoa, mas é como eu vivo, é como se fosse uma única pessoa. É tudo para ela, porque eu perco os meus direitos para poder ela ter o dela. Então, nesse momento, você não trabalha, você vive para a Videl. Sim. E salão, social, praça, namorar, um sorvetinho, essa parte da sua vida não tem? Tudo com ela. Eu vou na praça com ela, vou tomar o sorvete com ela. E na grande maioria das vezes é em casa também, né? É tudo mais em casa. É muito difícil. É mais aqui mesmo, no balneário, mas uma praça perto de casa, às vezes eu fico com medo de ir com ela porque ela já tá grande, ela tem muita força. E dependendo se do nada deu uma crise, ela querer correr, atravessar uma rua, eu não aguento com ela. E eu não tenho essa rede assim para poder. Eu tenho o pai dela, né? Que quando eu preciso do pai dela, ele dá suporte sim. Ele fica com ela, ela respeita muito ele. Mas no geral, ela tá sempre comigo. Onde eu vou, ela tá sempre junto. Qual o seu maior desafio ao lado de Videl? Meu maior desafio é justamente em alguns desses lugares que eu preciso ir. Por exemplo, ir a um supermercado com Videl é um grande desafio. Coisas que é normal e cotidiana para qualquer pessoa, para mim é um grande desafio. Ela desregula? Sim, muito. Ela desregula muito mesmo. Às vezes não pode desregular na hora, mas quando chega em casa, a descarga e é como total. Que você consegue a sociedade? Você vê a sociedade nesse momento, dentro desse quadro, você no supermercado e Videl desregulando, você com carrinho de compras e com ela ao mesmo tempo. Passei por isso há pouco tempo atrás, no supermercado aqui. A questão é a seguinte, é que as pessoas acham que deficiência tem que estar no seu físico, tem que ser vista, tem que estar numa cadeira de roda, tem que estar sem uma perna, tem que estar mancando, tem que estar escrito na sua testa que você é deficiente. Eu estava numa fila no supermercado, preferencial, tinha pessoas que não eram, né, não tinha nenhum tipo de preferência, e eu tive que pedir licença para poder entrar na frente. Assim mesmo, a pessoa me questionou que eu estava entrando na frente dela. Eu tive que tirar o cordão da minha filha da bolsa, pendurar nela o cordão, para poder provar. Ou seja, eu tenho que provar hoje de que ela tem aquela necessidade, porque não está escrito na testa dela. Então, até os 6 anos, eu penei muito mais até do que isso, porque o cordão do autismo veio para poder mostrar, identificar, eu tenho que comprovar, vamos dizer assim, não que eu preciso provar nada para ninguém, mas eu ter como provar de que ela tem uma necessidade. Você considera que o cordão de identificação em Videl é como se fosse um escudo para poder justificar todo o comportamento dela? Sim. Se sente mais segura com ela usando o cordão? Olha, não é nem por mim. A minha segurança é mais até pela dela. Eu não vou, assim, romantizar nada, porque, vamos dizer assim, o cordão... Eu vivi tanto tempo da minha vida sem esse cordão. Eu não me ligo se minha filha está de chupeta, se ela está andando, se as pessoas estão olhando, se estão criticando, se estão me criticando, né? Porque sempre é a mãe que é criticada, né? Eu não esquento com nada disso. Mas em certas horas, em certas ocasiões, o cordão em si faz com que as pessoas meio que se calem. E que não abram a boca para falar aquilo que não deve, que não sabe. Não falam, mas continua com o olhar julgador. Isso. Essa é a realidade. É a realidade. E qual a expectativa para você?
junto com o Videl, o que você veja daqui para frente? O que você almejaria com ela? Olha, eu sempre disse para todos os médicos, inclusive teve um médico uma vez que falou para mim, quando o Videl era bebezinha, ela falou assim: mãe, para de viver a patologia da sua filha. Vive ela, a criança, aproveite toda fase e toda conquista que ela tiver, porque o tempo passa e você vai acabar esquecendo de tudo que ela está vivendo porque você está focado só na patologia. Então eu não tenho, tipo assim, uma vaidade, expectativa de dizer que minha filha vai andar, vai correr, vai falar. Eu aceito ela do jeito que ela é. E para mim tá tudo certo. O que vier para mim é lucro, não só para mim é lucro para ela. O que vier para ela é lucro. Então eu não penso muito nessa questão. A única coisa que eu quero para ela é muita saúde, é o que eu peço todo dia para ela. Muita saúde, Senhor, afaste minha filha de um hospital, porque é muito triste. Eu sou mãe de UTI, né? Eu já vivi na UTI várias vezes, não só quando bebê, mas todas as cirurgias que ela já fez 10 cirurgias. Então vai sempre para uma UTI. Não, a única coisa que eu peço é muita saúde para ela. Para evitar dela ir à médica, ao hospital, Sim. por conta de todo conforto, segurança dentro de casa, né? Kelly, muito obrigada por compartilhar esse momento. Eu que agradeço. Estamos com mais uma mãe atípica, a Luziane, mãe do Enzo. Obrigada, Luziane, por esse bate-papo. Prazer. Por estar aqui com a gente nesse documentário. Primeira pergunta, qual o diagnóstico do Enzo? O primeiro diagnóstico do Enzo foi apraxia de fala. Depois de um acompanhamento com a fono, encaminhou para neuropediatra e fechamos o diagnóstico de TEA. Hoje Enzo tem o diagnóstico de TEA com comorbidade de apraxia de fala. A rotina e o tratamento do Enzo? Hoje, Enzo, a maior demanda do Enzo em terapia é fonoaudiólogo, que é devido à apraxia de fala. Ele hoje faz acompanhamento com psicólogo, fono e fisioterapeuta, porque Enzo é muito ativo e acaba forçando a musculatura dele, né? Então ele faz esse acompanhamento também com o fisioterapeuta. Você, como mãe, qual o maior desafio que você enfrenta com o seu filho no dia a dia? O maior desafio são os olhares. Mas o olhar de Enzo não é um olhar de pena, é um olhar de desconfiança, porque como Enzo, ele é um autista nível 1, mas devido à fala ele se enquadra no 2, as pessoas têm um olhar de, mas ele não tem cara, ele não parece, eu estou procurando doença onde não existe. Então, hoje, a minha maior preocupação nessa questão é desmerecer todo o sacrifício meu e até mesmo dele para a gente seguir no tratamento dele e não terem pena do meu filho. Luziane, mulher, socializa, tem a sua vida social, Não. Independente do Enzo sendo Não. típico ou não? Não. Hoje, a minha rotina de Luziane ir a algum evento, Luziane se resume em Enzo, e quando eu consigo uma rede de apoio, né, que é o mais difícil para mim, é que às vezes eu consigo ter um momento meu, mas é muito raro. A gente abre mão da nossa vida para poder dar uma qualidade de vida para ele. Referente aos direitos do Enzo, ele estuda, recebe benefício? Então, hoje Enzo estuda na escola pública, ele é assistido pelo município. Eu não recebo LOAS porque eu trabalho. Acho injusto, mas é uma coisa que vai além da gente, porque o LOAS seria um benefício dele. Para a pessoa, né? Para ele, para ajudar no tratamento dele, né? E o LOAS é aquela segurança que a mãe tem de, e o dia que eu não estiver aqui? É uma garantia que eu tenho que ele vai ter uma renda para sobreviver. E hoje eu não tenho isso. Então, além de mãe, ainda tem a preocupação e o dia que eu não estiver. Quem for tomar conta ou a rede de apoio que for tomar conta, ainda vai ter que se preocupar com o sustento do Enzo, além de todo o acompanhamento.
qual a sua expectativa em referente ao desenvolvimento de Enzo daqui a alguns anos e para você também? Então, a minha expectativa é que ele consiga e continue se desenvolvendo com a ajuda das terapias, que o autismo não é uma doença, né? Então, não há remédio. Então, as terapias é o essencial para Enzo ter uma boa qualidade de vida no futuro e eu, como mãe, ficar mais tranquila quanto a esse desenvolvimento dele na sociedade. Rosiane, muito obrigada por esse bate-papo, né? Fica com Deus, muito obrigada mesmo. A inclusão verdadeira acontece quando deixamos de lado as expectativas pré-concebidas e passamos a olhar para as necessidades e potencialidades individuais. Cada pessoa no espectro tem uma história única e é papel da sociedade garantir espaços de aceitação e adaptação. O autismo desafia nossas expectativas e amplia nova visão sobre a diversidade humana. Ao abandonar os mitos e abraçar a realidade, estamos mais próximos de criar um mundo mais inclusivo, onde cada pessoa, independente de estar no espectro ou não, possa ser verdadeiramente compreendida e respeitada.